Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus nesta noite? Amém. Atos capítulo 12. Todos acharam? Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz no cárcere. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá porta à cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Eu tentei ir para Gênesis, do seu capítulo 22, que fala sobre Abraão e Isaque. Quando Deus fala com Abraão e pede o seu filho, o seu único filho. Tentei, sentei, estudei, reestudei, já preguei sobre isso, mas essa mensagem estava ardendo no meu coração. E quando ela arde no meu coração, eu disse: Senhor, eu vou pregar o que o Senhor quer pregar, não o que eu quero pregar. Falar deste homem, para mim, é uma honra falar de Pedro. Pedro foi aquele que um dia o seu irmão André apresentou Jesus a ele. E falou a Jesus que Pedro era irmão dele. Os dois ficaram felizes. Pedro com um sorriso no rosto. Pedro, por fato de ser um pescador, até mesmo um pouco um homem bruto, brabo. Pedro olha para Jesus e não vê Jesus como ele vê qualquer outra pessoa. Entanto é que ao saber de Jesus, Pedro ele toma uma atitude e procura entender mais um pouco de Jesus. Mas o interessante é que esse mesmo Pedro foi aquele Pedro que ele viu milagres acontecer com Jesus na vida de pessoas. Pedro foi o mesmo que entrou na casa de Jairo. Por fato de ter uma grande multidão dentro da casa, pessoas dentro da casa, pessoas do lado de fora chorando, as carpideiras dentro de casa chorando, lamentando pela morte da menina. Pedro estava lá. E a Bíblia diz que Jesus escolheu 12. Mas tinha 3 pessoas que ele fazia questão de estar mais próximo e para uma obra. E a Bíblia diz que ele chamava Pedro, Tiago e João. E Pedro estava ali no meio. Quando a Bíblia diz que Jesus chega à casa de Jairo, fala de estar uma multidão chorando. Jesus quer entrar e pede ao pai da criança, e pede à mãe da criança, liberdade para entrar dentro da sua casa. Jesus olha para Jairo e disse: aonde é que está a criança? Jairo, o pai, por saber da morte da criança, ele automaticamente abre a porta para que Jesus entre na sua casa. Eu vou tornar a dizer: Jairo, por ouvir a voz de Jesus, que Jesus queria entrar na sua casa, que para entrar na casa tem uma porta. Jairo abriu a porta
e deixou Jesus entrar na casa dele. É Jairo dizendo: pode entrar qualquer outra pessoa aqui, aleluia, como já tem aqui, mas para resolver a minha situação, só Ele pode resolver. Entra. Mas o interessante é que Pedro estava ali. Pedro viu. Mas o interessante é também que Pedro, ao observar a primeira porta, ele vê a segunda porta. A primeira porta de entrar para a sala. E a criança estava no quarto. Para entrar no quarto tem que ter uma. Para entrar no quarto tem que ter uma. Ele aí, por fato de estar em casa, na sala, ele procura saber onde é que está a criança. A criança está dentro do quarto. Abre a porta para eu entrar no quarto. Eu não sei se você está entendendo. Jesus quer entrar na tua casa. Ele vai ficar no centro, que é a sala. Dizendo assim: o comando é meu. Agora eu vou nos quartos para fazer algo sobrenatural. E a Bíblia diz que quando ele entra no quarto, ele vê a menina. E ele diz: Talita, Talita cumi. Menina, assim eu te digo, levanta-te. Pedro estava ali, Pedro viu. Pedro observou isso. O pai se alegrou por fato de perder a filha. Ele não queria perder a filha, mas infelizmente ela morreu. Mas Pedro estava ali, ele viu isso tudo. Ora, esse mesmo Pedro foi que ele caminhou, ele viu Jesus curar várias pessoas. E eu tenho certeza que ele aprendeu muitas coisas com Jesus. Pedro foi aquele Pedro que subiu ao Getsemane com Jesus. Pedro foi aquele homem que também, na Santa Ceia do Senhor, ele sentou, ele arrumou a mesa, ele preparou tudo, preparou a mesa. E esse mesmo Pedro que sentou, e Jesus ele veio e começou a lavar os seus pés, e lavar os pés dos seus irmãos. Esse Pedro pergunta a Jesus, diz: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Senhor, eu não estou entendendo. Porque tu lava, não era para nós lavarmos os seus pés? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu não está entendendo nada agora, mas tu saberás depois. Pedro olha para Jesus e continua na dele. É o mesmo Pedro que um dia Jesus disse que ele iria negar. O interessante é que quando nós falamos de Pedro, vemos Pedro o pescador. Vemos Pedro aquele homem que negou a Jesus. Mas também não vimos Pedro. O interessante é só vemos o lado ruim de Pedro. Mas por que não paramos para abrir os olhos e enxergarmos aquele mesmo Pedro que olhou para Jesus, como alguns olharam e disseram assim: é um fantasma. Ele olha e diz: não, eu sei quem é Ele. Se é o Senhor, eu vou até aí. E o mesmo Pedro que um dia negou a Jesus, como nós olhamos para ele, foi este que andou sobre as águas. Eu não vi outro homem sem ser Jesus e Pedro que ande sobre as águas. É o mesmo Pedro. Quando eu parei para entender sobre essa questão desse capítulo, Deus falou isso comigo, que paramos somente para enxergar o erro do ser humano e não olhamos a qualidade. O erro, ele é a primeira coisa que o homem ele enxerga. Um ex-drogado, um ex-traficante, não vou ficar perto dele não, porque ali andava com fulano, com ciclano.
Mas também não sabe que é o mesmo que o Espírito Santo de Deus usa ele para abençoar alguém. Ah, mas ele mudou, mas eu não confio nele, eu não confio nela. Ei, depois que eu levanto as mãos para os céus, eu entrego a minha vida a Jesus, ele entra, ele limpa a casa e a minha vida é mudada. A sua vida é mudada. Esse mesmo Pedro, o pastor Rafael, foi aquele Pedro que estava ali, desistente, lavando a rede, dizendo: acabou. Minha família está em casa, eu trabalho com isso, eu devo levar alimento para dentro da minha casa. Ele tinha uma responsabilidade no seu lar. Mas foi o mesmo que passou a noite toda, mas não pegou sequer um peixe. Esse Pedro foi o mesmo que lavou a rede, olhou e disse: por que isso? Deixa para a próxima. Esse Pedro foi quando Jesus estava ali, ensinando a todos. Ele deixa lá o povo, alimentou aquele povo e sai, pastora, do encontro, porque ele vê a necessidade de Pedro. Ele vê o que é que Pedro precisa. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me empresta o seu barco? Pedro aí diz: com tanto barco aqui, o senhor pede logo o meu? Alá mandou se quer. Sabe o que é que Jesus está dizendo para mim, para você? Alá abraço, que tem pessoas aqui que saem da casa, louva a Deus por isso. Eu vou lá hoje porque Deus vai usar fulana, Deus vai usar ciclano, Deus vai usar Bertano. Deus está falando comigo aqui dizendo: eu, aleluia, desci para ter um tete a tete com você. Eu não vou usar fulano, não vou usar ciclano. Eu vim aqui nesta noite para você entender que eu quero ter um tete a tete com você. É você, Deus, Deus e você. E às vezes nós nos sentimos tão solitários. Senhor, por que isso, por que aquilo? Mas Deus está dizendo: é necessário que você fique só. E às vezes você chora e até mesmo murmura. Mas Deus está dizendo: é o momento que eu quero que você entenda que eu estou do seu lado. Fale, converse comigo. O que queres que eu te faça? A Bíblia diz que ele estava ali. Jesus pede para o pastor Rafael o barco dele emprestado. Ele dá o barco. Aquele ali é o meu barco, toma o barco. Jesus senta no barco de Pedro e começa a ensinar. Pedro para, deixa a rede e observa um homem que ele nunca imaginava. Pedro olha para ele. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vem cá. Pedro chega até Jesus e diz assim, e Jesus diz assim a Pedro: Pedro, pega as redes e vamos pescar. Pedro, pega as redes e vamos pescar, porque eu quero levar você para um sobrenatural. Isso aqui é forte. A Bíblia diz que Pedro saiu da terra, pastor Rafael, e foi para o barco. Quando eu parei para analisar isso, é Deus dizendo assim, Jesus dizendo assim a Pedro: Pedro, você estava preocupado com a sua família lá. Você estava preocupado com as coisas da terra. Sai da terra, Pedro. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Para ver milagre, para ver o agir de Deus, tem que sair da terra. Não vos se preocupeis o que há de comer e o que há de beber. Os pássaros, eles não plantam e não semeiam, mas todos os dias ele tem os seus frutos, tem o seu alimento. É o Senhor dizendo: Pedro, sai da terra. Pedro entende e sai. E a visão, Jesus diz:
entra, vamos pescar. Quando Jesus leva Pedro, a Bíblia diz que quando Pedro, Jesus manda parar o barco no lugar que ele queria que parasse. Pedro olha para Jesus e Jesus diz assim: Pedro, lança a rede. Aleluia. Lança a rede. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu passei a noite toda, mas eu não peguei nada. Eu pesquei, lancei rede, aleluia. É Jesus dizendo a Pedro, aleluia, isso aconteceu é porque não estava com você. Entenda que eu estou com você, agora vai acontecer. Lança a rede, ele lança a rede. Puxa a rede. Quando ele puxa, ele não aguenta, pastora. Jesus olha para Pedro. E às vezes nós ficamos igual a Pedro. Hã? Né? Como o pastor Rafael aqui contou nesse instante. Senhor, um filho. Não é verdade? Ficamos perplexos. Ficamos sem acreditar. Mas a bênção estava na mão de Pedro. Aleluia. A bênção está na sua mão, acredite. Mas eu estou passando pelo vendaval. Eu estou passando por isso. Está na sua mão, acredite. A Bíblia diz que manda chamar algumas pessoas para que viesse ajudar a Pedro puxar a rede. Sabe o que é que eu entendo com isso? Jesus tira Pedro da terra, leva Pedro para o mar, abençoa Pedro, e a bênção não é só para Pedro. Aleluia. Eu vou tocar em miúdos para você entender. Jesus te chamou, ele entrou no seu barco, ele te abençoou. Você lançou a rede, você até pegou a bênção. Mas o Senhor está dizendo: ei, a bênção não é só para você, pai. A bênção é para sua esposa, a bênção é para os seus filhos, a bênção é para sua mãe, a bênção é para toda a tua família. Mas foi o Pedro que no capítulo 12 que nós lemos, que foi no tempo do rei Herodes, que aconteceu mais uma vez a Pedro ser preso. Pedro, ele esperava isso não acontecer de novo, mas o Pedro que um dia, no capítulo 2 do livro de Atos, esse mesmo Pedro, que ele recebeu o Espírito Santo, foi esse mesmo Pedro que ele em frente, quando saiu da casa, as pessoas começaram a falar, e dizendo que estavam bêbados, que estavam embriagados, e Pedro olhar para ele e diz: não é nada disso. Esse mesmo Pedro, foi um dia que Jesus chamou ele e disse: Pedro, tu és pedra, e em ti eu edificarei a minha igreja. Pedro tinha uma promessa, irmão, como eu e você. Jesus falou diretamente com Pedro que o Senhor edificaria a igreja dele em pedra. Aí a Bíblia diz que quando ele sai da casa, Atos capítulo 2, ele sai da casa, depois do Pentecostes caiu, a bênção caiu, o Espírito Santo encheu toda a casa. Esse Pedro, irmão, foi o Pedro que quando ele saiu, o povo começaram a murmurar, ele parou, sentou e pediu para que todos entendessem a mensagem da cruz. Ele sentou, começou a pregar para um e para outro, e a Bíblia diz que esse Pedro, ele ganhou mais de 5.000 almas. E em Pedro construiu uma igreja. Esse Pedro, foi que esse Pedro aqui que um dia
ele andou com João. E a Bíblia diz que aquele homem estava mendigando. Pedia um, pedia outro, ali na porta do templo. E a Bíblia diz que esse Pedro aqui, quando ele chegou, pastor Rafael, e disse assim: me dá uma esmola. Aí Pedro olha para ele e diz: tu está muito acostumado a pedir a eles e eles te darem as costas e te darem um resto. Mas eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Gente, como no início eu falei, é muito fácil olhar para Pedro como aquele Pedro que negou a Jesus. É a mesma coisa, é muito fácil enxergar um líder em Moisés. É muito fácil. E quero ver enxergar Moisés no cesto, naquela situação. É fácil enxergar um governador em José. Eu quero ver a pessoa enxergar dentro da cisterna ali dentro daquele buraco, e enxergar um governo dentro de José. É isso que eu quero ver. Mas Pedro, quando pegaram Pedro e levaram ele, a Bíblia diz que pegaram as mãos deles e colocaram as correntes. E essas correntes levaram ele para a prisão. O interessante do texto é que no capítulo 12, se você for para a história, tinha 16 soldados ao redor, para que ele não viesse fugir. Mas 2 que ficou na porta, aonde Pedro estava. Se foi 16 com 2, 18. 18 homens, irmãos. E Pedro lá no cárcere. Pastor Rafael, isso aqui é muito lindo, pastor. E Pedro ali, preso. E quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que tinha uma igreja orando por Pedro. E quando Pedro estava preso, tinha pessoas, igrejas, intercedendo pela vida de Pedro. Agora vem. Mas é dia dos pais, mas agora vem. Eu vou pregar aquilo que Jesus ministrou no meu coração. E quando tem alguém aprisionado pelo pecado, tem pessoas que não estão vigiando, deveriam estar de joelho orando para que Deus venha libertar essa pessoa. Estão passando um pelo outro, dizendo que está fazendo isso, dizendo que está fazendo aquilo, está só semeando contenda. Pessoas que deveriam estar preocupados descendo as madrugadas, ou no seu trabalho, orando a Deus, aonde quer que esteja, dizendo: Senhor, toma a vida de fulano em tuas mãos. Guarda ela, guarda ele. Salva, liberta, dá oportunidade para que ele venha enxergar. Jesus está voltando. E Jesus não quer uma igreja contendeira. Jesus quer uma igreja limpa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E quando Pedro estava preso, tinha alguém orando. E quando tem alguém passando por situações, não murmura não. E quando tem alguém na sua frente, não questiona não. Deixa na sua frente.
É porque Deus deu tempo para ela ou para ele estar na sua frente. A sua hora vai chegar. Ora para que Deus possa abençoar ele, porque ele está na sua frente. Peça a Deus para que Deus possa abençoar ela, porque ela está na sua frente. Ah, porque ela ganhou, porque ele ganhou, não interessa. Ore a Deus para que Deus possa mais e mais abençoar. Deus quer uma igreja. O que eu prego é a chamada palavra rema, pastora. Eu acho isso aqui interessante. A Bíblia é taxativa em dizer, a Bíblia é muito linda. Pode ter fé, pode falar em línguas estranhas, pode soltar piar, pode falar em mistério, pode rodar, pode fazer o que você quiser. Se Jesus voltar, se você e eu, nós não tivermos amor, isso nada vale. Isso nada vale. Amor. Enquanto uns pegam, lhe abraçam, lhe enfiam a faca, continue amando. Ah, mas evangelista, porque não foi o Senhor. É? Quem me conhece sabe. Até hoje, algumas pessoas aqui já ouviram um pouquinho do meu testemunho. É? Pessoas que até hoje nunca me pediram perdão, mas eu oro para que Deus venha quebrar o coração dele. Para que ele venha pedir. Porque se tiver ainda com esse negócio no coração, ele não vai para lugar nenhum. Ele pode estar pregando, ele pode estar com igreja, ele pode estar, mas não vai para lugar nenhum. Porque se não tiver amor, nada vale. O que adianta eu cantar bem? O que adianta eu pregar bem? Pregar é dom. É arte de pregar. Louvar é dom. Mas se não tiver amor, não vai para lugar nenhum. Eu vou dizer a você que eu não sei porque eu sei que Deus está falando. Porque a gente tem mania. A gente tem mania de dizer assim, eu não sei porque eu estou falando isso. Deus está falando. Deus está falando. É porque, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. É o dia dos pais, mas é para isso mesmo. O pai, ele exorta aquele que ele ama. Eu sou pai, eu tomei a minha. É fácil, é fácil. Levanta aí, pastor. Levanta aí, pai. É fácil. Eu estou com ele aqui, ó. Estou com você, irmão. O que você precisar, eu estou aqui. É nós, viu? Bota aqui. É nós. Qualquer coisa, eu estou aqui. Fica aqui gemendo, por favor. Vá. Eu gosto de ensinação. Fica aí gemendo. Pode gemer, varão. Oi. Aí, ó. Tá passando, porque ele tá falando da vida dos outros. Tá vendo? Tá passando por isso e por aquilo. Tá no pecado, tá no erro. Tá querendo ser melhor do que ele, do que fulano. Lá mandou como a saia. E bendi que ande fácia. Mas não foi o mesmo que disse a ele que ele era meu irmão, que estava comigo isso e aquilo. Mas quando ele está gemendo ali, porque eu vou dizer que ele está no pecado, está no erro, está nisso, está naquilo. Irmão, não fica aí, varão. Vamos orar junto, porque Deus vai te dar vitória. Eu estou com você para onde é que você for. Se for possível, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Se for possível andar mais uma légua, eu ando com você. Se for possível andar 2 léguas, eu ando com você. Mas eu não vou te deixar. Obrigado, varão. É igreja. É isso que Jesus me ensina. É isso que Jesus ensina a igreja. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Aí bate no peito, meu Deus, meu Jesus, eu vou falar. Aí bate no peito. Eu amo.
Ama o quê? Abre a porta do seu coração. Jesus quer entrar. O verdadeiro amor, Ele quer entrar. Ele quer mudar a situação. Ele quer mudar o seu cenário. Esse negócio que arde no seu peito não é legal. Jesus quer mudar. Jesus quer tirar isso. Quer colocar amor. Vamos falar de você. Eu tenho um provérbios comigo. Falando bem ou mal, vão ter que falar de mim. Vão ter que falar. Falam bem, vão ter que falar de mim. Mal, vão ter que falar de mim. Não estou nem aí. O que eu me preocupo é eu orar por eles. Fala, deixa falar. Vai acontecer isso. A Bíblia diz que Jesus disse: no mundo tu tereis, mas tende. Pedro estava no cárcere, preso. O irmão Pedro estava preso no cárcere. E a igreja estava orando. E a Bíblia diz que os 16 mais 2, os 18 soldados, à noite, o anjo do Senhor: Pedro, ô Pedro, acorda. Acorda, Pedro. Pedro, levanta-te. Tem alguém orando por você. Pedro, levanta. Você não está só. Não está só não, Pedro. Tem alguém intercedendo por você, Pedro. Enquanto alguém não te enquanto alguém não te entende, Pedro, tem alguém intercedendo por você, Pedro. Enquanto alguém está julgando você, Pedro, tem alguém orando por você, Pedro. Enquanto tem alguém que não está entendendo nada, Pedro, tem alguém orando por você, Pedro. Estão dizendo: ele merece estar onde está. Ele merece estar passando o que está passando. Mas Pedro, levanta. Eu não quero ver você prostrado. Levanta. Eu não quero que você pare. Levanta, Pedro. Levanta. Ergue, Pedro, porque grande é a tua caminhada. Pedro olha, não acredita. Ele acha que está sonhando, irmãos. Pedro desperta. E o anjo do Senhor fala com Pedro. E a Bíblia diz que as correntes, pastora, se quebram. E Pedro, ele é livre. Mas Pedro, ele estava livre dentro e preso por fora. Eu vou falar de novo para você entender. Pedro estava preso por fora e livre por dentro. Oh, meu Deus, sem misericórdia. Olha o que Deus está falando. Tem gente que está preso do lado dentro e achando que está livre lá de fora. Eu não estudei isso não, irmão. É Deus. Está ali os bolsos ali. Eu não estudei isso não. As correntes caíram, Pedro levantou de pé. Pedro passou e foi para casa. Pedro saiu da cadeia e foi para casa. Aleluia, Deus. Os 18 soldados não viram. Quando eu preguei sobre isso aqui, pastor Rafael, evangelista, eu esqueço o nome do senhor, evangelista José Hilton. O meu ex-padrasto, ele, infelizmente, ele não está mais exercendo
pastorado, ele se afastou, mas eu continuo orando para que ele volte. Ele se separou de minha mãe, adulterou, ficou com outra mulher. Mas eu e minha mãe estamos orando por ele, para que Deus liberte a alma dele. Quando ele se converteu, pastor, ele não era muito bem na sociedade. Ele era visto como um brigão, sabe? Um cara que todo mundo tinha medo dele. Ele disse que quando aceitou a Jesus, ele ficou dentro de casa porque os caras queriam matar ele. Aí o Senhor disse, vai evangelizar. Ele disse, Senhor, mas eu estou assim, eu estou assado. O Senhor disse, vai evangelizar. Ele pegou a Bíblia e foi. Ele disse que passando lá, no Largo do Luz, em plataforma, lá em Salvador, em frente ao Bom Preço, ele passando, os caras que queriam matar ele, passou do lado dele, uma galera. E ele passou, entregando folheto. E ele disse que quando viu, o coração começou, aí o Senhor dizendo a ele assim, eu estou com você. Ninguém está te vendo. E ele começou a, ó evangelista. Aí disse que parou, olhou e falou assim, não vou olhar para trás não, é que eu vire sal, numa pedra de sal. Ele disse que seguiu em frente. Chegou em casa e disse, Senhor, foi os mesmos que disse que ia matar tirar a minha vida. Aí o Senhor disse a ele, eu lhe dei livramento. Do primeiro dia que você decidiu entrar num caminho errado, a minha mão sempre esteve com você. Mas infelizmente ele não está ainda no Evangelho. Saiu. É como um pai. Eu louvo a Deus pela vida dele. No início eu não entendi. Deus me deu uma surrinha e eu vim entender depois. Igual a Pedro. E quando Pedro saiu, a Bíblia diz que Pedro chegou em casa. Pastor Rafael, evangelista, meu pastor, pastores. Ele chegou em casa e fez assim, ó. Na porta. Aí quando vem uma moça, a Bíblia fala que uma jovem veio, olhou, abriu, quando olhou ela aí voltou. Eu disse, como é que pode um negócio desse? Ela estava orando, juntamente com outras pessoas. Batem na porta. Ela vê que é Pedro, fecha a porta e sai correndo. Eu fiquei, eu digo, Senhor, não entendi. Ela disse, não, meu filho. Ele disse, não, meu filho. Ela teve que avisar alguém. Porque um dia, isso aqui desceu agora. É porque um dia, as Marias, as Marias viram Jesus, o sepulcro aberto. Jesus disse assim, vai, diz aos meus discípulos que eu ressuscitei. E vem cá, diz a Pedro que eu quero conversar com ele. Aí eu lembrei disso. Ela volta e diz, olha, Pedro, aí fora. Como é que é? Pedro fora aí. Pedro bateu na porta. Quem? Pedro? Foi Pedro. Pedro está na porta. Ele bateu, mas eu não tive coragem. Correm, abrem a porta e olham para Pedro. Deus ouviu as suas orações. Eu concluo aqui. Vai acontecer isso, ou já está acontecendo isso.
Você vai ficar perplexo ou perplexo. Vocês vão ficar de boca aberta. Deus falou comigo com algo sobrenatural. Deus disse assim: filho, vai ter paz, vai ter pessoas que vai ter uma grande surpresa. Vão bater na porta, pastora, e vão dizer assim: eu quero voltar para Cristo. Eu quero voltar para Cristo. Sabe por quê? Você passou o tempo todo ali jejuando e orando pela vida dele e dela. E eles estavam presos, encarcerados. E Deus disse assim: eu ouvi a oração e estou trazendo libertação no teu lar. Deus está trazendo salvação para a tua casa. Deus está trazendo salvação para a tua família. A partir de hoje você não vai enxergar o antigo Pedro. Você vai enxergar o verdadeiro, o novo Pedro. Pessoas vão olhar para você, não vai ver o antigo, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pessoas vão olhar para você e vão ver a transparecer do Espírito Santo na sua face. Assim como um dia Moisés desceu e muitos não viram ele de longe, mas um enxergou e soube quem era ele. O brilho do Espírito Santo vai estar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os seus esposos, sobre, aleluia, as suas esposas, sobre toda a tua família. Todos aqueles que me abraçam, eu deixo uma palavra de amor dizendo: eu amo você. Aleluia. E que esse amor de Deus, ele possa estar abundando sobre o teu coração. Não deixe que a ira, o rancor, não deixe que as coisas desse mundo venham tomar conta do teu coração, porque isso está ferindo. Isso está acabando com o seu coração, está acabando com a sua alma, está acabando com a sua vida. Porque quando Jesus voltar, ele vem buscar uma igreja amorosa, uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Quando o Senhor me deu essa palavra sobre a questão da prisão, foi isso. Tem pessoas que precisam, pastora, ela está liberando o amor, liberando o perdão, porque estão presos. Se pedir a tua vida hoje, o que é que tu dirás? Será que se eu botar os pés daqui para ali, Jesus voltar, será que eu vou ser salvo hoje? Se eu tiver com rancor no meu coração, no meu peito, e com ódio do meu irmão, será que eu vou subir para a glória? O teu irmão está precisando de você. Ore pelo seu irmão, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, pela sua pastora, ore pelo seu ministério, porque nós não vamos subir só, nós vamos subir juntos. Eu congrego na igreja pentecostal Casa de Deus, mas eu não prego a igreja pentecostal Casa de Deus. Eu prego Jesus. Porque ele não vem buscar placa, pastora, de igreja. Ele vem buscar a igreja. E a igreja somos nós. Eu poderia muito bem, irmãos, querer hoje pregar do jeito que eu prego, mas o Senhor quis assim hoje. Ele quer salvar alguém, Ele quer libertar alguém. Ele quer tirar do cárcere, da prisão, e da vida, e vida com abundância. Se você estava preso, aprisionado por alguma coisa, vem aqui rapidinho, porque eu quero orar por você. Mas não fique com vergonha não. Se você precisa, vem aqui nesta noite, porque eu quero orar por você. Porque essa corrente, ela vai ser quebrada hoje. Você que está aprisionado. É porque tem pessoas que eu não tenho esse negócio comigo. Eu não tenho esse negócio comigo. Se eu tiver com qualquer coisa errada, eu vou. Eu já vim aqui no culto aqui. Eu vim visitar aqui. Acho que foi a segunda vez eu vim aqui. A pastora chamou para orar. Eu vim chorando, quebrantado. Eu vim até aqui e chorei. Eu estava em pecado? Não estava em pecado. Eu vim porque minha alma estava angustiada. Eu estava com as correntes.
Tem mais alguém que precisa? Você que está sendo aprisionado lá no mundo, que está aprendendo você alguma coisa, em algum vício. Glória a Deus. O vício do WhatsApp, o vício do Instagram, o vício, infelizmente, do coração duro, de não querer pedir perdão a ninguém por causa do seu próprio eu. Não tenha vergonha, não. Não é eu. Porque por mim eu já tinha entregado o microfone. Se Deus ministrou no meu coração para fazer isso, porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam. Você que ainda não é evangélico, vem aqui. Tem pessoas, eu sei que tem. Eu sei que tem, pastor. O coração está ali. Mas eu louvo a Deus porque a Bíblia em Jeremias diz que o Senhor, Ele é como um martelo que esmiuça a penha. Ele quebrando, Ele quebra. Eu sei que tem. E pelo amor de Deus, se você não vir aqui, você libera o perdão. Confesse. Porque a Bíblia diz que aquele que confessar e deixar, alcança a misericórdia. Libere isso. Abra o seu coração e libere o perdão. Aleluia. Porque tem gente que está aprisionado. Eu sei que tem. Eu sei. Eu não sou de fazer isso. Quem me viu pregar, eu não sou de fazer isso. Não, eu sei que tem. Eu sei. Pessoas que precisam ser libertas. Eu sei que tem. Sei. Coração bate, pastor, é como se você estivesse apertando o acelerador e aí é 200 por hora. Eu sei. Tem oportunidade. A oportunidade é essa. Glória a Deus. Eu gosto assim, quando vem chorando. É porque é Jesus, não é eu, é o Espírito Santo. A senhora me entende que é o Espírito Santo que está fazendo isso? É Ele. Glória. É o Espírito Santo que faz isso. Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer colocar as coisas no lugar. Mas é necessário fazer o que tem que fazer. Ele entrou na casa, foi para resolver a situação. E quando ele entra, ele resolve. Aleluia. Ele tira um fardo que ele não deu a gente. Porque o fardo dele é leve. Aleluia. E é suave. A gente consegue suportar porque ele está com a gente. Ele não coloca nada na senhora que a senhora não possa suportar, minha irmã. Muitos não te entendem, mas Deus está dizendo, eu não coloquei. Mas hoje eu estou quebrando as correntes na tua vida. Traz ela aqui, minha irmã. Traz ela aqui também. Vem cá, minha irmã. Deus, como foi ministrado na tua palavra, Senhor, que não seja a minha mão, Senhor, lamandefácia. Deus, se é para mudar a situação, muda hoje. Deus, eu não sei, meu Deus, qual é a situação, mas tu sabes. Ó Deus, se é para salvar, salva. Se é para libertar, liberta. Mas ela vai sair daqui, meu Deus, mudada e transformada pela tua palavra. Eu tenho certeza que ela entrou, porque a tua palavra é como espada. É, Jesus de God, e o Senhor entrou. Amandarabassai. Se é necessário pedir perdão, peça perdão. Se é necessário, faça. E quanto mais rápido possível. Glória a Deus. Porque se não fizer, não tem salvação. Mas hoje eu estou quebrando as correntes na tua vida. Eu estou mudando esse cenário. Esse cenário de ódio, de rancor, de angústia.
Eu estou tirando hoje. Coloca a mão no coração dela, isso. Tira a angústia, tira o rancor. Eu arranco a mágoa, porque estava uma ferida. Eu estou passando bálsamo, eu estou passando mirra, eu estou colocando e estou sarando as feridas na tua vida. E me dei a soque a mandefácia. O Senhor está quebrando hoje e está mudando. Que a partir de hoje se prepare, que as coisas agora vão mudar. Pode ir, vá, faça o que tem que fazer e deixe Deus agir. Eu lembrei do meu passado, quando eu fui até o meu ex-sogro. O velho, ele me botou de fora para casa, mas eu não fiz nada. Mas Deus disse: vai, peça perdão. E eu fui sem nada, eu não fiz nada. E o Senhor disse: vai e faça perdão. Eu fui e pedi perdão. Desse dia para cá, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida, Ele transformou aquela casa, e eles foram salvos pela palavra de Deus. Que Deus, aleluia, nesta noite mude a tua história. Deus limpou o seu coração hoje, e eu tenho certeza, aquilo que tem que fazer, você vai fazer. E você não vai se arrepender, porque Deus, é Ele que mandou. E Deus tem falado fortemente conosco os últimos dias. E eu ainda não vi o Senhor falar tanto sobre questão de perdão, essas coisas aí, como Deus tem falado nos últimos dias, aqui na nossa igreja. Eu tenho até me assustado, porque eu nunca vi isso na igreja. Nunca vi, igreja. Eu nunca vi. Os irmãos que estão aqui já há muito tempo. Nunca aconteceu essa situação aqui da forma como Deus está repreendendo aqui, não é? Acerca dessas questões aí, tudo que fala. Eu tenho estado um pouco assustada, porque a história dessa igreja é uma história de igreja, uma história de amor. Todo mundo sabe disso. Uma igreja de amor, que sempre viveu muito em paz. Internamente falando, graças a Deus. E alguns dias para cá, o negócio está meio complicando, né? Mas Deus tem falado conosco. Querida igreja, já que estamos na mesma esfera, mas ultimamente todos os pregadores que vêm de fora e os de dentro. Então, assim, irmão, é uma questão de cada um se examinar o que está acontecendo, porque Deus não vai falar isso aqui em vão. Cada um se examine, pelo amor de Deus, porque senão o Senhor vai começar a manifestar sinais aqui na nossa meio. Essa igreja sempre foi igreja de amor. Sempre, sempre, sempre. Essas pancadas aqui que nós estamos recebendo dia, assim a primeira vez que eu lembro. Olha que essa igreja já tem, né, uma história mesmo. O que está acontecendo? Eu preciso passar também um sonho que o Senhor me deu. Eu falei já na quinta-feira. Acho que foi na quinta ou foi na terça-feira que eu falei. Não sei, essa semana e agora, né? Alguns irmãos já sabem, mas tem muita gente que não estava aqui. Que eu tive um sonho lá no povoado, que eu estava aqui no meio da igreja. E eu estava com uma frigideira enorme, de umas que a gente tem aí, com uma farofa, e que essa farofa eu distribuía para todo mundo, e ela já estava pouca, e eu precisava da multiplicação, que ainda tinha muitas pessoas ainda para servir. Eu estava bem no meio da igreja. Aí, os irmãos, prestem atenção para entender a revelação de Deus. Eu estava bem no meio da igreja, e a porta estava fechada, a porta estava fechada, e eu sabia que Jesus estava à porta. Porém, a porta estava fechada, e tinha uma abertura embaixo, e eu via os pés de Jesus, e Jesus se materializava no sonho. Tá? Ele se materializava como homem. E eu começava a orar, e eu começava a dizer, eu estava no meio das pessoas, só que eu não via ninguém fisicamente falando.
E aí eu disse: Jesus, eu sei que o Senhor vai multiplicar esse alimento, porque o Senhor está presente. E se o Senhor está presente, então o milagre vai acontecer, e está muito mais fácil de acontecer porque o Senhor está aqui. E eu sabia que a porta fechada não era impedimento para ele entrar. Eu estava no meio, em pé, falando com Jesus, e ele vinha ao meu encontro, chegou e estava bem no meio, ele parou a alguma distância, eu acho que mais ou menos de 1 metro, e chegou até a mim e disse: eu só vou operar este milagre quando você resolver o problema do fuxico no meio da igreja. E falou e repetiu: só vou operar este milagre da multiplicação quando você resolver o problema do fuxico no meio da igreja. Então a igreja entende que a responsabilidade é minha, tá? De colocar as coisas em ordem. E ali eu acordava com esta palavra no meu ouvido. E eu estou em oração. Vamos convocar uma consagração. Uma consagração no próximo domingo. Creio que vai haver possibilidade. Os obreiros não vão poder faltar, todo mundo vai vir. Tá? Você que faz alguma coisa aqui na igreja, você vai vir para essa consagração, porque nós precisamos, irmãos, nos alinhar com Deus. Tá? E a igreja em si está convocada. Porque nessas reuniões, assim, mais particular, que Jesus vai trabalhar. Nós vamos entrar em oração essa semana agora, a partir de amanhã, e jejum. Tá? E vamos ter a consagração do aquebrantamento, da humilhação, porque nós temos que agir, irmão, reagir em tempo hábil, antes que Deus comece, porque Ele tem um ciúme dessa igreja muito grande, todo mundo sabe disso, irmãos. Deus tem um ciúme por esta igreja muito grande. Então, quem está desalinhado, em desacordo com seu irmão, procure se reconciliar com ele. Porque Jesus mesmo falou que se você perceber, notar que alguém tem alguma coisa contra você, se você vier ofertar e dizimar, não é para ofertar e dizimar, porque antes de Deus receber a oferta, Ele recebe o dizimista e ofertante. É por isso. Assim, se você perceber, notar que um irmão tem alguma coisa contra você, largue ali a oferta no altar, deixa ali aos pés do apóstolo, se lá, no cantinho, tá? Vá, reconcilie-te com teu irmão, depois aí você volta e dizime a oferta. Então, reconcilie-te com teu irmão. Então, quem está aqui ressentido com o seu irmão, você vai precisar se alinhar com ele e ele com você. Porque se Jesus voltar hoje, você não vai subir. E se Deus trazer isso à tona aqui no altar, na tribuna, então não vamos deixar ficar dessa forma? Eu tenho que agir, irmãos. Eu quero deixar bem claro para a igreja que a responsabilidade de fazer isso é minha. É minha. Mas tem hora que parece que dá a impressão, transmite-se a ideia, de que parece que eu não tenho, parece que me tirarem o direito de eu agir. Eu tenho que agir. Estou orando, a igreja vai entrar em jejum a partir de amanhã, e nós vamos ter a consagração da humilhação, do quebrantamento, no próximo domingo. Porque não adianta ele ficar aqui, enrolando para um lado e para outro, né? E continuar as coisas do mesmo jeito. Então é bom a igreja, os membros dessa igreja se fazer presente para que venhamos nessa consagração, porque aqui Deus irá fazer algo. Eu creio assim, em nome de Jesus. O que eu quero dizer também para a igreja é que Deus nunca escondeu o pecado, viu? Deus nunca escondeu o pecado. Quando tem pecado, Deus denuncia no altar. Nunca. Nunca. A questão maior é que quando sou eu que prego, ou que quando é alguém da igreja que prega, né? Então, entra aqui e sai aqui. E muitas das vezes nem deixa entrar. E ainda sai murmurando, brigando, contendendo com a revelação do Espírito Santo de Deus. Porque sou eu, porque sou outro, não dou crédito.
não dão crédito. Então, quem não está dando crédito e achando que é algo do homem ou da mulher, quer dizer que a coisa vai apertar um pouco. Então, que venhamos nos dar por avisados.